Você não tem ideia do que eu passei, tá? Foram anos de sofrimento, anos de solidão, chorando todos os dias, até eu entender que eu precisava ser quem eu sou. Olá, eu me chamo Bárbara Rodrigues. Aqui eu conduzo mulheres que querem sair do piloto automático para ter uma vida muito mais próspera, leve e feliz. Isso por meio do quê? Do autoconhecimento consciente e de uma autoestima ajustada. Se faz sentido para você, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre autenticidade. Esse tema é muito importante para você entender como ajustar a sua autoestima. E também vou contar um pouquinho de como, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo. Na verdade, eu sempre tive essa parte muito latente em mim. Então, fica comigo, vamos conversar sobre o tema. Vamos começar analisando a palavra autenticidade. A autenticidade tem a raiz, o radical, autêntico, com o sufixo idade. Autêntico vem do latim e significa que é de um autor que é digno de fé e incontestável. Ou seja, pertence a alguém, autor, vem de autoria também. Então, é algo que por si só se constitui, tá? Não é cópia, é um original. Com isso, ele pertence a alguém, então é uma característica que pertence a alguém, e essa pessoa, ela é incontestável. Ela é digna de uma originalidade. Originalidade. Enfim, a característica, todo mundo nasceu sendo único. Eu já falei disso sobre o DNA, né? Quando você olha para o seu dedo, tá aqui a prova de que você é um ser único, que ninguém é igual a você. Mas, ao longo da vida, com os estímulos que a gente vai recebendo, também para principalmente evitar a dor, vamos pegando características que não têm a ver com a gente, que não veio com o nosso drive original. Então acaba que a gente vai se poluindo ao longo da vida, porque o ser humano tem uma característica que ele sempre quer perseguir, que é a questão de pertencimento. Tá? Todo ser humano ele quer pertencer, se sentir assim acolhido pelo grupo. Só que isso, dependendo do grupo que você está, onde você está, as mesas que você está sentando, isso pode ter sim um aspecto negativo na sua vida. Porque se você olhar, as massas, elas sempre pensam da mesma forma, escutam as mesmas coisas. E pessoas medíocres, tá? Que vem, o medíocre vem de médio, ou seja, a massa. A maioria das pessoas, elas querem ser iguais. E o que nos torna únicos são as nossas diferenças. E aí já vem a reflexão, o quanto que você valoriza a característica de ser diferente. Muitos males vêm disso, da gente não respeitar o que temos em nós que é diferente, mas também o que as outras pessoas têm de diferente. Se você não consegue respeitar o que as pessoas têm de diferente, como que você vai se respeitar? Tá? Então já começa aí. Você precisa ter uma boa relação. Para ser autêntico, você precisa ter uma boa relação com o diferente, com as suas qualidades e as suas fraquezas. Porque o que você vê como fraqueza, o que é classificado como fraqueza, muitas vezes, digo que, na verdade, é o potencial que você tem de expandir. Então você teria que olhar com o quê? Com bons olhos para essas fraquezas. Porque aí está o seu potencial também, não só os seus pontos fortes. Vamos dizer assim, os seus pontos fortes você potencializa, você precisa mostrar ao mundo e aperfeiçoar, e os seus pontos fracos você vai tentar neutralizar, ok? Mas você precisa olhar para isso com carinho, porque lá vem o que eu sempre falo, né? A consciência, ser consciente é uma característica da pessoa que vai sair
da alienação, tá? Isso daqui é uma coisa que eu vou trazer, depois vou aprofundar sobre ser alienado ou não, mas quando você traz essa reflexão, essa consciência, você joga luz em muitas coisas que precisam ser olhadas, e aí sim você tem a potencialidade de o quê? De crescer, tá? É o que eu falo do crescimento exponencial, ele tá ligado com a consciência, não tem como. Se você quer sair do piloto automático, nada mais é do que o piloto automático é você ficar naquela, como se você estivesse dentro de si, submerso em um mundo, e tudo que vai acontecendo à sua volta, ele vai acontecer. Então é isso, é uma lei natural de movimento. A vida, ela acontece, você querendo ou não, ela tá acontecendo. Então o piloto automático vem disso, né? Da gente ficar naquele lugar e não querer tomar uma atitude. Porque a atitude ela traz dor. Mas isso daí é para outro vídeo, tá? O que eu quero dizer é que você precisa estar consciente para ser autêntico, tá? E por que ser autêntico? O que a autenticidade tem a ver com autoestima? Vem muito de você olhar para si e entender, então, como eu estava falando, que você é único e precisa se amar em todos os aspectos. Isso não quer dizer que você precisa ficar o quê? Acomodado. Não. Você precisa entender, o primeiro passo é ter consciência das coisas que você quer mudar, mas você entender o que você é para gerar um movimento. Se você fica acomodado, você já tá, não adianta nada você saber também, tá bom? Então, assim, voltando. A autenticidade, ela é importante, porque ela vai te diferenciar de todos os outros. Vou te contar um segredo. O que as pessoas mais querem não é dinheiro, não é prestígio, nem mesmo, tá, o que eu acabei de falar aqui, pertencimento. O que todas as pessoas querem e almejam é serem autênticos. Você quer ser autêntica? Eu sei disso. Só que a autenticidade está atrelada a uma coisa que normalmente a gente não quer, que é a dor e o sofrimento. Quando você é autêntica, você está abrindo margem ao quê? A crítica. Quem gosta de ser criticado, né? Precisa, por isso que vem a idade, né? A autenticidade. Idade traz a maturidade para você ir entendendo que as críticas, elas vão acontecer, mas o que é importante? Quais críticas são importantes? Muitas pessoas vão falar, mas quem? Quem que você está dando ouvido? Principalmente a pessoa mais importante para você escutar é você. Se você está bem calibrado, principalmente com o seu espiritual, eu já falei aqui que eu acredito em Deus, e independente do que você acredite, universo, Buda, não faz mal, tá? É aquela força que rege. E se você não acredita, bom, talvez a nossa visão não esteja alinhada, tá bom? Mas assim, retomando, eu acredito em Deus. Quando você está alinhada com você, você sabe que você é um ser único, que não tem ninguém igual. E tá aí a beleza, é Deus que vai te mostrando isso ao longo da sua vida, tá bom? Só que, como eu disse, a autenticidade ela vai te trazer sofrimento por causa do medo da crítica. Quando você traz consciência, joga luz, você também tem a sombra, tá? A sombra, ela tá ali. Quanto mais luz, mais sombra. E muitas pessoas não querem encarar isso. Será que é o seu caso? Você não quer ver o que está escondido? Não ter que olhar para suas feridas para você curar? Deixa eu te contar um pouco de como foi a minha história com a autenticidade. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, que as pessoas viam que eu era ali diferente, que eu pensava, eu sempre me posicionava. Só que quando chegou lá para uma quinta série, antiga quinta série, hoje é sexto ano, né?
Quando eu tinha basicamente uns 11 anos, as coisas mudaram. Eu mudei de escola, e aí começa a época dos hormônios, e as crianças estão loucas e tudo mais. Enfim, eu ali foi a minha primeira prova que eu tive de o quanto que eu ia persistir com continuar com a minha autenticidade. Foi quando várias coisas aconteceram. E uma delas, depois eu vou trazer um vídeo contando bem o que, que aconteceu, mas foi com o meu cabelo. Na época, eu acho que era 2006, né, se eu não me engano, 2005, tá? 2005, 2006. 2006 foi pior. Teve a época da chapinha, que tava todo mundo alisando o cabelo. Eu tentei algumas vezes, mas eu percebi que não era para mim. Eu tinha um cabelo assim, bem grandão, enrolado, e todas as vezes que eu fazia a chapinha, eu fazia a trança. Eu não me gostava daquele jeito, sabe? Só que tava todo mundo fazendo e tinha uma pressão muito grande para você alisar o cabelo. Nisso, eu resolvi não fazer isso. Não fazer isso. Eu lembro que eu tinha várias amigas e várias amigas cederam, tá? Eu não estou falando aqui, presta atenção. Eu não estou falando de se você gosta, se você alisa ou não. Cada pessoa ela precisa se sentir à vontade com as coisas que faz. Mas uma coisa é você falar que gosta e outra coisa é você fazer para agradar a questão do pertencimento. Isso sem entender na época o que que era. Hoje eu entendo, eu olho para essa situação e eu entendo o que aconteceu, mas sem entender, eu estava o quê? Dando voz à minha autenticidade. Eu gostava. Só para você ter uma ideia, eu olhava no espelho e eu chorava todos os dias porque eu me achava feia, porque todo mundo falava que eu era feia. E eu falava muito com Deus assim: "Ei, Deus, por que que você me criou assim? Por que que você me criou tão feia?" E mesmo com todas as situações que eu passei que foram um pouquinho intensas e assim, um pouco cruéis, tá? Crianças elas conseguem ser cruéis. E falavam muito do meu cabelo, né? Zoavam, nem lembro mais qual que era a zoação. O meu cabelo nunca foi assim mais poroso, né? Mas eu lembro que tinha coisa de falar que era bombril e tudo mais. Não lembro agora o que, que eles falavam no meu cabelo, mas eles falavam sim. E o que que, o que que acontecia? Eu seguia firme, mesmo sofrendo, mesmo me perguntando todos os dias, Deus, por que que eu sou tão feia? Ou não pertencer ao grupo, eu sabia que o que fazia de mim, uma parte essencial de mim, era o meu cabelo. Então eu falo que a minha autenticidade ele também está muito ligada com o cabelo, de entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Então o meu cabelo ele teve um papel muito importante nesse processo, porque por mais que eu sofria, eu não queria largar. Eu não queria alisar o meu cabelo, tá? Então foi assim, foi a minha vida inteira. Eu nunca alisei o cabelo. Tive várias fases. O meu autoconhecimento, ele se refletiu muito no meu cabelo. A questão da primeira vez que eu cortei meu cabelo bem curtinho, quando eu pintei ele de vermelho. Você não sabe, mas eu já fiz várias coisas com o meu cabelo. Então, ele está muito ligado a isso, aos processos, às mudanças, o que, que eu quero comunicar. E eu sempre tive isso. Então, a autenticidade, ela veio para mim de um jeito que ela falou assim, ó, ou você segue o que você quer mesmo, você não tem duas escolhas para você. Ou você escolhe isso, ser autêntica, original, fazer o que você gosta, ou você vai estar no grupo. E por muitos anos eu não estive no grupo. Ah, eu tinha meus amigos, sempre tive, mas nessa época específica eu era assim marginalizada assim de estar à margem. Das pessoas não conviverem comigo, porque eu não seguia a moda. Isso pode parecer assim, ai, nossa, ela tá falando se vangloriando. Você não tem ideia do que eu passei, tá? Foram anos de sofrimento, anos de solidão, chorando todos os dias, até eu entender que eu precisava ser quem eu sou. E tomar isso com consciente, porque naquela época eu estava sofrendo, eu não me posicionava como eu sempre fui.
Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais ativa, de dar opinião, de falar, de vamos pra luta, é a tal do yin yang. As mulheres em si, elas são yin, mas algumas têm uma parcela maior de yin yang. Então eu sou um pouco regida dessa coisa de ser mais ativa e tudo mais. Eu tenho mais esse posicionamento de ativo, vamos fazer para frente, deixa eu falar e tudo mais. E assim, só que naquela época eu não tinha essa consciência de que isso era bom e que as pessoas, eu me respeitando, as pessoas iam me respeitar. Então, quando eu tive essa consciência, que veio o autoconhecimento consciente desse processo, e eu fiz muita terapia, tá? Terapia, ela é importante, você passar com o psicólogo, porque a minha psicóloga foi minha aliada. Ela me mostrava coisas que eu não entendia. Uma nova perspectiva. Eu sempre falei que o legal de passar em psicólogo é você se abrir a si mesmo sob uma nova ótica. E ela trazia isso muito para mim, só que isso eu comecei lá com os 15 anos. Então, pensa, dos 11 aos 15 anos, a minha vida mudou muito quando eu fui para o colegial, para o ensino médio. Foram os melhores anos da minha vida, mas foi por isso, porque eu me permiti me conhecer. Então, a autenticidade, ela não vai ser fácil. Se você quer seguir por esse caminho de sair do piloto automático, se prepare. Se prepare, porque o sofrimento ele vai estar ali com você. Você vai ter perdas ao longo da vida. Quando você escolhe ser uma pessoa nova, você precisa se desfazer dessa pessoa antiga, com respeito e entendendo que ela é importante para aonde você quer chegar. Mas para onde você quer chegar, você vai precisar sim se desfazer de várias coisas. Não só de coisas, de pessoas e situações. E você entender que você é autêntico, que Deus te fez com o universo inteiro, se enxergue como um universo. Um universo cheio de complexidade, de emoções, pensamentos, e você é o ser soberano lá. Claro, Deus, em primeiro lugar, é o ser mais soberano ainda do seu universo, mas você está no centro. E tudo se remete a você. Se você está em um momento onde você não entende as coisas, também isso é legal. Você só sentir, de você deixar fluir, você se sentir e se perceber. Às vezes, o que está te travando para você não ser mais autêntica é que você não se dá bem com o silêncio, a sua companhia, de entender o que você gosta, o que você não gosta. Por que você usa isso? Por que você escuta isso? Música é frequência. Fala muito dos seus gostos, do que você acredita ou não. Mas aquilo, você está fazendo tudo que você está fazendo porque você está querendo pertencer a um grupo? Ou realmente você escuta porque você gosta? Porque é intencional, tem um porquê de você gostar daquilo. Eleva a sua alma. Então é isso, tá? Resumindo, tudo que eu falei com você hoje é sobre você dar vazão a quem você nasceu para ser. Sem ter medo do processo, mesmo que você sofra, que você às vezes tenha que ficar sozinho e se brava com Deus, se perguntando por que Deus, por que é assim. Mas é aquele momento que você está crescendo, expandindo. Não tenha medo da dor para ser uma pessoa mais autêntica. E isso vai impactar na sua autoestima. Não tem como. Uma pessoa que é autêntica, que se conhece, ela é confiante, ela brilha. É tudo sobre posicionamento. Aquela Bárbara que sofria com não pertencer ao grupo, mas que manteve, sim, segura de que queria manter aquele cabelo, mesmo com todo mundo falando que tinha que alisar, aquela Bárbara foi autêntica. E hoje, graças a ela, eu me posiciono de uma forma que eu não dou razão para o que as pessoas vão falar. E com isso, consequentemente, diminuiu a forma
com que as pessoas vêm e opinam na minha vida. As pessoas não dão opinião assim como era antes, porque elas sabem que não tem abertura se é uma opinião vaga só delas. Se é para o crescimento, se é para ajudar, se é para preocupadas comigo, elas sabem que tem abertura. Mas outro tipo que vai falar, ai, você é aquilo, você não é, eu não me importo mais com isso. Tudo isso porque eu ousei ser autêntica, porque eu ousei ser eu mesma. Eu desejo isso para você, que você seja quem você é, mesmo. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer você, saber quem você é. Isso é uma jornada de anos, mas você precisa começar, tá bom? E isso vai sim, eu te prometo, vai impactar na sua autoestima. Você vai ficar mais confiante. Você vai entendendo que você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Ser autêntica é ter a medida de si mesma. É essa medida. Nenhuma outra lhe cabe. Mas qual é a sua medida? A gente vai voltar a falar desse assunto outras vezes, mas hoje eu já dei um gancho, já contei um pouco da minha história, o qual que é a raiz de autenticidade, como que tem a ver com a sua autoestima, tá bom? E se você tá gostando, é aquilo. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, curte, claro. Se você não tá gostando, como sempre, já temos aqui uma regra de ouro da casa. Se você não concorda, também deixa nos comentários, dê a sua opinião de um jeito respeitoso, porque pessoas que são autênticas, elas são respeitosas, porque elas sabem que cada um tem a sua visão de mundo. Então, tudo certo, tá? E eu te convido todo sábado, 10h30, vídeo novo aqui no canal. Vamos, me acompanha para você o quê? Ter uma vida consciente, para ter intencionalidade e você poder agir, tá? Ter a sua medida, ter uma vida próspera. Eu desejo isso mesmo para você, porque tudo que você passou, eu já passei. E continuo passando, porque a vida é assim, a vida é cheia de alto e baixo, é isso que está numa jornada, ninguém está livre disso, mas eu te prometo, o autoconhecimento vai melhorar a sua autoestima. Fica comigo. Muito obrigada e até o próximo sábado.